Então vamos lá, olha, nós vamos falar de um assunto muito importante, essa grandeza física, chamada energia, ela é extremamente importante dentro da física. Em cada área do conhecimento da física, nós vamos ter contato com diversas formas de energia, certo? Vamos em frente. Mas o que é energia? A energia é alguma coisa que é difícil da gente definir. Uma tentativa de definir energia é essa daqui. Ó. Energia é tudo que produz ou pode produzir ação, certo? E ela toma as mais variadas formas. Essa é uma definição, é uma tentativa de definir, né? Que ela produz ou pode produzir ação, ou modificar materiais, enfim. A energia ela existe em várias e uma sempre se transforma na outra. Vocês devem ter já ouvido falar, é uma frase famosa de Lavoisier, né? Um físico muito importante. Ele dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa fala do Lavoisier, nada se perde, porque a energia, gente, ela nunca acaba. Ela é apenas transformada. Ele estava falando a respeito, Lavoisier, de energia, certo? Esse é um postulado dele, né? Uma fala do Lavoisier que é extremamente importante. Se a pessoa, por exemplo, vê que alguma coisa que está quente esfria, fala, o calor. Não, não acabou, ele foi transferido, ele foi transformado. Alguma coisa deixa de brilhar, a luz transformou. Alguma coisa termina o movimento, você de repente coloca a mão lá, esquentou o lugar por fricção. Então, uma energia se transformou em outra. Movimento vira luz, vira calor, calor vira luz, vira movimento. É assim que funciona, certo? Então vamos em frente, olha. Olha algumas formas. Mecânica, energia de movimento. Tudo que se movimenta, para movimentar, energia mecânica. Calorífica, calor, né? Gravítica, que são o movimento dos planetas, um em torno dos outros, as atrações. Elétrica, que é essa que a gente liga os aparelhos, que tem os raios, que dá choque. Química são as transformações, né, alimentares ou de material, quando alguma coisa apodrece, quando alguma coisa queima, ou mesmo os alimentos se transformando dentro da gente, quando a gente se alimenta, é tudo transformação, energia química, certo? Magnética é referente a ímãs, certo? Radiante tem a ver também com a questão da luz. Eu também poderia dizer luminosa, viu, gente? Aqui no radio, luminosa. Nuclear é quando tem a ver com as transformações atômicas, né? A movimentação de partículas subatômicas dos prótons e nêutrons do núcleo dos átomos. E uma coisa importante, ó, a energia é uma grandeza escalar, lembra? Tem as que são vetoriais e é representado por flechinha, vetor. A energia não, ela é escalar, ela só tem um valor e unidade. Ela não pode ser representada por flecha, não. Não tem calor para cima e para baixo. Não tem, por exemplo, energia elétrica para cima e para baixo, certo? Então ela não é vetorial. Vamos em frente. As unidades de energia são várias, porque depende da parte da física onde você vai estar estudando energia. Aqui são apenas alguns exemplos. Quando a gente for falar de calor, for falar de temperatura, enfim, a gente costuma usar a caloria. Esse BTU, né, é uma unidade britânica, tá? Para medir energia. E isso então é só na Inglaterra.
aqui está como exemplo, mas deixa ela quietinha lá no lugar dela, tem os valores correspondentes, em joule, em caloria. A caloria alimentar, todo rótulo de alimento, ele tem esse valor, é um C grandão, caloria grande, que é a mesma coisa que quilocaloria. Um dia eu falei para vocês, quando tiver a letra K, quer dizer 1000 vezes. Então, essa caloria de cima, essa pequenininha aqui, ó, quando eu tiver uma, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Toda vez que eu tiver uma quilocaloria, que é a caloria alimentar, eu vou ter 1000 calorias dessa pequenininha aí, que é usada quando a gente estiver falando sobre calor, tá? Dentro de outra parte e temperatura, dentro da parte da física que é chamada termologia. Nós temos o quilowatt-hora, tem o elétron-volt, mais. Olha só, no Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade principal e a que mais nos interessa, que se chama joule? É essa que vai nos interessar. Então, aqui está cheio de exemplos, cheio de equivalências, mas o que eu queria que vocês guardassem agora? Nós vamos medir energia em joule, joule, tá certo? E depois, lá na frente, vai ter um exercício em que vocês vão ter uma equivalência lá, e a equivalência vai ser essa da caloria com o joule, que é muito importante também. Uma caloria dessas pequenininhas, ó, ela vale aproximadamente, ao invés de eu ficar usando esse 4,18, vamos arredondar, aproximadamente 4 joules. Então, quando eu precisar de joule e quiser transformar em caloria ou vice-versa, é só usar essa pequena relação e fazer regra de 3. Se eu tiver 2 calorias, eu tenho 8 joules, 3 calorias, eu tenho 12 joules e assim por diante. Então, caloria para joule, a gente multiplica, ao inverso a gente divide, certo? 1 joule é 1/4 de caloria, tá? Vamos em frente com essa nossa conversa aqui. Vamos lá. Aqui é só para comentar com vocês que a energia, então, ela sempre sofre transformações. A energia solar, eu falo que ela é a propulsora de tudo, ela é a origem. Ela vai se transformando em todas. Eu falo que ela é o carro-chefe aqui no nosso planeta. A energia solar, por exemplo, ela pode, numa usina, ela pode ser captada, certo? E transformar em energia elétrica e depois ser distribuída para as cidades. Mas numa usina eu também posso ter esse tipo de energia. Numa usina eu posso ter energia nuclear, que depois vai se transformar em energia elétrica. E lá nas casas das pessoas, finalmente, você liga uma televisão, você vai ter luz, você vai ter som. Você liga uma batedeira elétrica, você vai ter movimento. Voltando lá na usina, vocês estão vendo esses moinhos de vento aqui, né? Ó, esses moinhos de vento aqui é para a gente lembrar da energia eólica. A energia eólica, ela também pode ser utilizada na geração da energia elétrica, que vai se transformando nas outras. E a gente ainda tem aqui na usina, ó, tá vendo essa parte azulzinha aqui, ó? Aqui dentro fica uma coisa que se chama estator. É um ímã gigante que precisa girar. Então precisa de movimento. Lá na usina, essa água toda, ou a energia nuclear, ou os ventos, eles são utilizados para gerar movimento, para movimentar as pás de um ímã gigante. Pás mesmo, pás, certo? Como se fosse um ventilador. Movimenta o ímã
vai induzir corrente elétrica nos fios, e isso tudo vai ser transferido para as residências. É isso que eu queria comentar com vocês, certo? Por exemplo, a energia química, antes de eu terminar essa parte aqui, a energia química, quando eu falei dos alimentos, você come, por exemplo, uma barra de chocolate. Aí essa barra de chocolate lá dentro do seu corpo, ela vai se transformar lá no intestino. Parte a calor para aquecer seu corpo. E o restante daquela energia vai virar o quê? Vai virar o seu movimento, vai se distribuir nos neurônios para você pensar, vai se transformar no seu falar. Uma parte você devolve para o ambiente, porque você transpira, porque você aquece, irradia calor em volta de você. Então, essa energia química, ela vai se transformando nos carros, combustível, energia química, que depois vai virar a luz do farol, energia luminosa, o movimento das rodas, energia mecânica e assim vai, certo? Vamos em frente. Agora, vocês vão fazer essa pesquisa. Vocês vão definir o que é energia renovável, o que é não renovável e dar exemplo. Tem vários tipos de energia, de exemplo de um e de outro. Vocês vão pesquisar e vai ser um exercício para vocês fazerem, certo? Então, vamos em frente, ó. Vocês também vão fazer esse exercício aqui, ó. Quais as formas de energia que estão envolvidas nessa imagem? Todas. Olha lá, a pessoa está mexendo lá no notebook. O que tem aí? Será que tem luz? Será que tem som? Bom, enfim, eu vou ficar quieta. Vocês vão ver todas as formas de energia, vai pondo flechinha, faz um esquemazinho no seu caderno e coloca quais são, né? Em tal lugar tem essa energia, tem essa, certo? E vão me dizer quais são as energias envolvidas aí. E para finalizar, eu quero que vocês façam uma pesquisa breve sobre como é que uma usina termoelétrica gera energia elétrica. É bem rapidinho. Por que eu quero isso? Porque eu quero saber se vocês concordam ou não com essa informação que está anotada aqui abaixo, ó. Que o Brasil poderia utilizar mais esse tipo de usina. Qual usina? Termoelétrica. Porque o Brasil quer fazer isso, né? Catar, por exemplo, bagaço de cana e usar a queima para gerar energia elétrica, né? Enfim, isso é importante. Questões do Enem, você tem que saber argumentar, mas você tem que ter bases para o seu argumento. Então, procura e não vai falando assim de qualquer sim, não. E escrevam com coesão, coerência, usem pontos, pontuação, ponto, vírgula, concordância verbal, nominal, usem concordância, escrevam. A física permite também que a pessoa redija bem, certo? É isso que vocês vão fazer, tá bom?